estamos chegando ao final desse primeiro período, chegando à hora do almoço, mas antes de sentar à mesa, vamos fechar amanhã com chave de ouro. E quando eu digo chave de ouro, eu digo literalmente, vamos falar de milho. Mas não milho qualquer, milho de alta performance, com redução de nitrogênio, com controle biológico de nematóides, com números que mudam planilha de custos. Rogério, aí eu peço desculpa se errar na pronúncia, Rogério Mitsunobu Aoyagi, acertei, Rogério? É engenheiro agrônomo, com mais de 12 anos de experiência no desenvolvimento e na aplicação da tecnologia M1 em Goiás, Distrito Federal e Nordeste Mineiro. Algumas das regiões de maior pressão produtiva do Brasil. Rogério é sócio fundador da Emagritec, referência nacional no setor biológicos. É também conselheiro e diretor de produção agrícola do Grupo Agro Salgueiro, onde lidera 3 biofábricas e implementa soluções de agricultura regenerativa em escala. Em outras palavras, Rogério não fala de laboratório, ele fala de campo em escala industrial, com responsabilidade de resultados, com pressão de safra real. E é o que ele vai compartilhar hoje, sobre nematóides, sobre solubilização biológica de nutrientes, sobre como o M1 e o M-nitro se combinam para reduzir pela metade o uso de nitrogênio sintético sem perda de produtividade. É o tipo de conhecimento que vale cada quilômetro que cada um de vocês rodou para estar aqui. Com vocês, Rogério, uma salva de palmas. Obrigado, bom dia a todos. Eu não sabia que ia falar tudo isso não, mas vamos lá. Primeiro que a primeira missão difícil, acho que é o desafio não é só da região, acho que é mundo, né, pelo que vocês estão enxergando. Segunda missão difícil, né, que o Cid você me coloca uns temas bem fáceis para falar. A terceira, que é o horário do almoço. Então, se eu estender, não fica bravo não. Só me fala para ir mais rápido. Tá bom? Espero poder contribuir. O que eu vou falar aqui não é nenhuma verdade absoluta, também não é nenhuma mentira absoluta, são experiências que a gente vem trabalhando, né? E acho que eu poderia começar assim. Quem aqui são produtores? Por favor, se pudesse levantar a mão, só para ter uma noção. Obrigado. Estudantes? Legal. Da parte comercial, acho que é uma boa parte aqui, né? Me incluo também. Bacana. Quem aqui nunca ouviu falar sobre M1? Todo mundo? Então tá bom. Então tá certo. Bacana. Então tá fazendo um bom trabalho, Ney. Bacana. Então vamos lá. Primeira missão que eu tive, né? Eu formei há pouco tempo, em 2009, logo ali. Quando eu cheguei, fui estagiário, né, da Embrapa Cerrados. Foi uma missão bacana. E primeiro ano, aliás, recebi o canudo, formado, meu pai falou, bacana, parabéns, filhão, mais um vendedor. Ué, pai, como assim? Não formei para trabalhar com você, com o senhor? Você vai trabalhar e vai arrar na fazenda dos outros primeiro, não em casa. Fala, bacana, então já começa intitulado como picareta, né? Tá bacana. E fui, né? Fui trabalhar em multinacional, consegui trabalhar em multinacional, depois uma revenda, trabalhei com químico, fertilizantes, sementes, então tive uma experiência interessante. E depois de errar em alguns locais, aprender também, levar soluções inovadoras, aí eu fui trabalhar como gerente da fazenda, que é agarrar o boi pelo chifre mesmo, né? E a primeira coisa que eu entrei na fazenda, primeira semana, o doutorzinho lá. Falei, como assim, doutorzinho? Já fui bater balde de glifosato junto com o pessoal. Coluna hoje está travada, mas valeu a pena, né? Então, é sempre uma experiência diferente. Ganhar liderança, ganhar confiança. Então, foi sempre uma passagem.
Passei 1 semana e meia na fazenda, veio meu pai e meu tio para ver se estava sobrevivendo na fazenda, né? Se não tinha colocado fogo, né? Ligado o trator de esteira, quebrado todas as curvas de níveis. Meu pai e meu tio virou e falou assim: você tem uma missão para você fazer. Produzir mais, gastar menos e, se possível, reduzir químico. Eu falei, beleza. Pode rasgar o diploma, né, e pegar todas as experiências que eu tive, né? Mas beleza, meu primeiro desafio na fazenda foi produzir um feijão irrigado, foi na Bahia, na cidade de Aborandi. E por talvez sorte da situação, né, que era uma área de hortaliças, eu consegui produzir 74 sacas de feijão. Falei, ó, a picareta aqui não foi tão bom, né? Eu usei tudo que eu conheci na revenda. E, ao mesmo tempo, tinha um desafio bem grande, que era plantar cebola. Eu nunca tinha plantado cebola, e produzimos bem, em torno de 1.200 sacas por hectare, né? Uma produtividade média boa, em torno de 900 a 1.000 sacas. Então, esse foi o primeiro desafio, né? Então, a gente está acostumado, né, Cid? Então, para apresentar, né, Rogério, sou engenheiro agrônomo, nós estamos em Formosa, Goiás, a 80 quilômetros de Brasília. Quem estiver lá pela região, né, será sempre bem-vindo. Ednei, acho que o Luiz já foi para lá. Quiser ver nossas presepadas de novo, estejam à vontade. Tá? Nós começamos a trabalhar com EM 2012 para 2013, né, como clientes, como produtores. Como comercial, né, eu vi uma oportunidade, foi em 2015. Então, embora a carcaça esteja desgastada, eu sou ainda novo. Porém, né, tem 11 anos que eu já atuo, né, na parte comercial do M1, então não é novo, não é novidade. O Cid acho que comentou, né, quase 50 anos aí de tecnologia. Então, entra tecnologia, sai tecnologia, nós estamos aí ainda na vanguarda, né? Seja com inovações ou com coisas antigas, mas muito importante para a contribuição do agronegócio. Não só agronegócio, né? Mundo da parte sanitária, pecuária, enfim, né? Tem colegas também da... Então, a gente atende realmente muitas áreas. Então, está gravando, não posso falar as coisas, mas, enfim, tem várias culturas que a gente atende, né? É até difícil atender. Né? Às vezes o pessoal fala assim, como é que você atende lá determinada cultura? Eu falo, não atendo determinada cultura porque eu não planto, eu não sei. Outro dia até colocou um desafio, vai falar sobre quiabo, nunca plantei um pé de quiabo. Né? Mas minha especialidade foi o quê? Tratar, né, as outras partes que eu sei com especialidade. Então a gente tem, né, como comercial, técnico, consultor, uma responsabilidade para passar enorme. Né? Porque a gente não está apenas salvando a nossa pele, a gente está tentando... Né, hoje, sobreviver. Então, 19 anos que eu já atuo nessa parte de biológico, e lá na região do Cerrado, né, tem vários conterrâneos de vocês do Sul, né, que vê a luta de vender tudo, colocar né, mala e cuia em cima do caminhão, talvez um cachorro e ir lá para o fim do mundo. Então, foi o que minha família também fez, né, em 1985, saindo de São Paulo para Formosa, Goiás. Então, esse é o outro desafio. Né? Então, meus pais também passou desafios. Não está indo. Acabou a apresentação. Vê se é bater pilha, por favor. Ou puder passar, por favor. O tom de voz está bom, gente? Às vezes eu falo mais alto, falo mais baixo, está tudo ok no fundo. Tá. Próximo, por favor. Tem o... Pode ir, pode passar mais um. Não, passou vários. Mais uma. Aqui tem um efeito aqui. Esse aqui foi sem querer, viu, gente? É para enfatizar.
Então, iniciando a abertura, né, do que eu tenho para trocar uma ideia, né, aqui com a gente, é o panorama econômico, não só do milho, mas que panorama geral, né, econômico do país. Acho que é um desafio muito enorme para nós trabalharmos. Então, se a gente pegar os índices, né, não vou aprofundar tanto, é mais, às vezes, para quem não é da área, né, ou para quem dos colegas de fora, da Bolívia, Paraguai, né, Romênia, ou até mesmo para conhecer um pouco dos números de outras regiões, essa é uma leitura que nós, produtores lá, a gente começou a prestar atenção, né, e eu vou explicar isso tudo para vocês depois, né, diante da apresentação. Então, hoje, se a gente pegar aí custos, né, de produção de milho, né, e se eu tiver errado, vocês não ficam bravos comigo, mas como eu trabalhei em socioeconomia na Embrapa, a gente pega dados oficiais, às vezes não condiz com a micro-regionalidade local. Não, aqui é diferente, não, tudo bem, mas a gente pega uma média geral, né? Então, milho de alta tecnologia no sul, né, se tiver algo diferente, né, vocês me falam. Mas o custo total completo por hectare está entre R$ 6.500 a R$ 9.000 por hectare. Isso é claro que vai depender do modo de operação, tamanho, escala. Mato Grosso, que eu acho que é um número muito importante, né, um grande percentual sobre produção de milho lá é milho safrinha e não milho verão. Né, então, eles estão lá num custo de R$ 5.200 a R$ 7.000 por hectare. Né. Para nós, ali no Cerrado, Goiás, está entre 5.800 e 7.800. Se teve um culpado, né, sobre a cigarrinha, é a gente, porque não tem vazio de milho na região. Né? Então, tem milho verão, milho safrinha, milho inverno e milho outono. Então, não se tem um vazio porque a gente está na Chapada Central do país, a região de 1.000 metros de altitude, né, a região de Formosa, Brasília, é um dos maiores polos sementeiros, seja de soja, seja de feijão ou seja de milho. E, consequentemente, também é uma área mais irrigada, né, do Brasil. Hoje, eu acho que a Bahia, região de São Desidério, deve estar passando aí a região de Cristalina em torno, Paracatu, que era 700.000 hectares de irrigado, para 1 milhão. Então, é um número muito grande. Então, o DF, né, que é a região do Distrito Federal, a gente, além de ter toda essa ponte, tem todo tipo de cultivo. Tem uva, tem café, tem cereais, cannabis, né, legal. Tem parreira, tem, enfim, tem de tudo, né, hortaliça. Então, é sempre uma ponte de pragas e doenças. A gente até costuma brincar lá que é a faixa de Gaza, né? Sai de um vizinho, vai para outro e não tem um final, né, daquela praga, do ciclo da praga. Pega aqui, talvez, aqui para a região de vocês, né, ou da Romênia, vem lá e tem o frio severo, né? Nossa, mas isso é ruim. Né? Climas temperados, por exemplo, no norte do planeta, é um vazio sanitário, e para nós não. Então, mas isso é bom, você produz o ano inteiro. Por esse ponto, sim, mas por custo de produção e controle de pragas, não. Então, não existe um lugar perfeito, né? Existem os desafios a ser atendidos. Então, a lâmina que eu trago é justamente para a gente entender o mercado. Então, já os problemas naturais que a gente já enfrenta, né, as incoerências técnicas que nós cometemos, vai ser refletido, né, nesses dados. Porém, o que não ajuda não deveria atrapalhar. Né? Então, tem coisas que a gente não consegue controlar. Clima, pragas e doenças, a gente consegue conviver, né? Conforme os colegas já apresentaram aqui. Agora, mercado é algo que também a gente dificilmente consegue controlar. Condições geopolíticas, quem imaginava que a gente está com pelo menos duas guerras grandes, né, entre Estados Unidos, Irã, Rússia e Ucrânia, e por aí vai. E fora a nossa própria guerra interna. Né, a gente não consegue controlar isso, não deveríamos sofrer com isso, mas a gente sofre de forma indireta e de forma direta. Então, 3 fatores, né, de uma forma geral, que explica, às vezes, o que eu viajo bastante. A gente já começa a analisar, assim, a gente faz cursos, né,
Inclusive, com produtores de diversas regiões, a gente pergunta, quanto é que você paga o M1 lá? Né? Agora, ainda bem que é tabelado, mas a gente faz isso com o químico. Quanto é que você paga o adubo lá? E a gente enxerga que, geralmente, a região sul está com 15% a mais. Por quê? Não sei. É estratégia, mercado, é logística? Não sei. É volume? Não sei. Perguntei até para o Daniel na Romênia, quanto é que tu pagas uma tonelada de ureia? É a mesma coisa ou mais caro que a gente. Falei, cara, mas vocês estão do lado do Egito e não justifica esse valor. Aí ele me falou uma coisa, política. Eu falei, não, então tá certo. É algo que a gente não controla. Estratégia, mercado. Pensei, será que é volume versus volume que nós importamos? Será que tem um preço melhor? Não sei. Então, tem coisas que a gente não consegue justificar. Maior investimento no sul em fungicidas. São dados que apareceu para mim, que a gente tem conversado com o pessoal. Cerrado. O nosso maior custo é correção de solo. Assim como a Romênia, o Cerrado ele é considerado um dos solos mais antigos do mundo. Então, a gente tem realmente de construir de cabo a rabo, de cabeça a rabo. E região oeste da Bahia é uma outra fronteira bem complicada ainda, mas também assim, tem seus pontos desafiadores, eu não falaria mais pontos fracos, porque hoje a média de produtividade de soja foi recorde esse ano, nacional, se eu não me engano, com 78 sacos por hectare de média, regional. Então, muitos pesquisadores falavam, eu não recomendaria plantar na Bahia. Eu falei, por quê? Não produz. Será? Aquela pergunta. Então, já não é mais quebra de paradigma, já é realidade. Então, Nordeste, o solo é fraco. Os melhores produtos de exportação estão no Nordeste. Nosso time tem atendido lá, Cadê o Vitor? Saiu o Vitão lá no fundo. Então, o Vitor também trabalhou na parte de frutas, que também é um mundo desafiador. E as melhores frutas do mundo saem do Brasil, em terras pobres, de nutrientes, matéria orgânica, enfim. E uma vez eu perguntei para um produtor lá, você prefere São Paulo, terras do Sul ou Nordeste? Areia, eu prefiro areia. Eu falei, por quê? Aqui eu construo o meu solo. Já em outros locais, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que desconstruir o solo, ou eu tenho que entender como é que funciona aquele solo. Eu falei, não, eu tenho que entender o solo. Então, o que a gente tem falado aí desde o início do evento é o quê? Defender o nosso maior patrimônio, que é o nosso sistema. Gente, eu tenho 80 lâminas, tá? Aí eu termino de falar. Meio-dia 15. Então, o custo de produção da soja, 2025-26, só para ter um comparativo, esses são os índices, eu não vou ficar falando muito de índices. A apresentação acho que vai estar disponível aí depois, é mais como uma curiosidade para a gente avaliar estratégias, porque às vezes a gente fica lá sempre tentando alguma coisa e a gente às vezes não analisa outras oportunidades, as outras aptidões que a gente pode estar fazendo na região. Então, esses são alguns números, de uma forma geral, isso tem dados da ProSoja, Mato Grosso, deve ter números do IME configurado aí. Confesso que eu usei a IA para tratar o número para mim, mas como também é uma ferramenta hoje que nós estamos utilizando. Depois eu comento mais ao final as nossas operações. Então, aqui milho, é o tema que eu vim tratar hoje. Então, 24, 25, 17. Por que 17? 17 teve uma curva de diferença de investimentos. Então, quando a gente pega lá na linha verde, é o ano 17. O custo que foi de insumos por categoria. Então, entre fertilizantes, sementes, defensivos, operações, valores médios de arrendamento, mão de obra. Deu uma falha aqui em arrendamento, mas os números são muito semelhantes. É claro que depende de ano a ano. Então, 24, 25. Por que eu coloquei essas datas? Exatamente por esse gráfico. Esse gráfico que eu recebi de um colega da KPMG, inclusive foi colega que estudou comigo,
Foi no colegial, né? Eu não estudei, ele passou na federal, eu não. E aí, hoje ele trabalha na KPMG com auditoria de números. E o que me assusta, né, o que assusta talvez os produtores de uma forma geral, e isso leva um efeito avalanche para nós, né, que estamos na parte comercial, é o risco do quê? Inadimplência, sobrevivência, né, desculpa a palavra, mas é exatamente isso. Né, a margem, né, da cultura, ela está abaixo dos 5%. Ah, então a gente tem que comprar mais adubo. Falei, cara, não vou dizer que está certo ou está errado, mas a gente tem que analisar se o processo realmente, da forma que a gente está fazendo, está correto. Esse é um panorama geral do Brasil. Foi soja, né? Foi milho, soja. Eu apresentei milho, soja. E o que o pessoal fala que salva a pátria, né, algodão, também está no mesmo caminho. Então, as 3 principais commodities, né, da agricultura de grande escala no Brasil estão em risco. Eu acredito que o arroz também não esteja muito diferente. Né? Se a gente pegar feijão hoje, mercado interno está interessante. Eu não sei o preço hoje, mas semana passada bateu R$500 a saca de feijão. E vira todo mundo plantar feijão de qualquer jeito. Semente ruim, não ter planejamento, compra insumo caro, loteria. Né? Então, quando a gente fala de custos de produção agora, né, de 24 para 25, o custo aumentou em torno aí de quase 10%. Né? Despesa entre só fertilizantes, né, vou arredondar números, quase 18%. Agora, um fator que a gente não contava é o preço dos principais insumos que movem a agricultura e a logística, que é o combustível, diesel. Nossa malha logística depende muito do quê? Rodoviária. E a gente não tem as ferrovias. Então, hoje, inclusive para fazer operações, pelo menos lá para a gente no Centro-Oeste, soja, com esse preço de diesel, e subiu bem no momento estratégico que era a colheita, né? Teve colheita que teve que parar por falta de diesel, por uma questão política, enfim, né? Ou uma sacanagem política, mas chegou a esse preço. E isso chegou a catalogarmos o custo de 5 a 7 sacas de soja por hectare, somente diesel, né? De plantio até a colheita. E 37%, ou seja, né, do peso custeio dentro daquele gráfico hoje, está fertilizante, para subir para 40, 42. Então, é preocupante. Né? Então, o custo do milho não está muito diferente. Né? A gente analisando lá esses números de mais por perto, então isso interfere na questão do retorno sobre o investimento. Passou. Opa! Foi 2. Se eu passar 1. Aí. Então, por que falar de custo agora? Então, se a gente olhar lá para o próximo ano, qual que é a tomada de decisão que nós devemos fazer? Planta mais soja? Planta mais milho? Arriscamos no feijão? Vamos para o arroz? Então, esse eu acho que é o maior desafio, né? Não só para nós, mas acho que para o mundo inteiro. Por mais que tenha guerra, tenha problema, uma coisa não deve faltar para nós, que é o quê? Comida. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é produzir da melhor forma possível. Então, colocando os números, o que tem a tendência de subir lá de 8% é para 15%. Só a ureia saiu de R$3.000, mais ou menos, que até nós adquirimos um volume, né? Era 2.600, fechamos a 3, um volume, e bateu picos de 5.500 a tonelada de ureia. Hoje eu não sei, acho que deve estar uns 4.800, 4.900, mas isso já compromete a margem lá na frente. Então, a gente está sendo espremido tanto na ponta, lá no final do preço, quanto na compra de insumos. Então, a margem para o agricultor, vocês viram, que ela é uma leitura, já que lá fora já tem os nossos números. Né? Aliás, o mundo inteiro já tem os nossos números. Então, nós temos que realmente acordar para todos esses pontos. Né? 30% a 70% da ureia, né, vem do Oriente Médio,
Então, está lá o canal de Hormuz, estrategicamente, o que é? Realmente será a questão nuclear ou questão econômica mundial? Né? Diesel deu uma recuada, né? E o maior, acho que gargalo está em fertilizantes. Então, esse é um outro número preocupante, né? Que é a quantidade de... Vou brincar com um colega aí do Rio, né? Tem o Bernardo. Então, o número de companheiros cariocas, né, de RJ tem aumentado, principalmente no meio agrícola. Não é só fornecedores grandes, mas como produtores. Né? Então, nesse último ano, 2025, chegamos ali em torno de quase 2.000 RJ, ou falências. Né? E isso preocupou, obviamente, quem? Instituições financeiras. Está fácil pegar um recurso hoje? Primeiro, qual que é o valor? De 15% a 19% de recurso livre, a curto prazo de tempo. Então, isso já é um gargalo para nós. Outro ponto é que quem está tentando pegar o recurso está tentando dar o quê? Garantia real. Não basta uma simples CPR. E mesmo assim ainda tem o negócio do satélite. Ah, não, fui lá e fiz uma limpeza. Estão travando por tudo, qualquer motivo ou qualquer forma, né, o financiamento do produtor. Está todo mundo assustado, né? Tem coisa boa, gente. Essa é a coisa ruim. O objetivo é dar um susto mesmo. O Ednei pediu para incomodar, estou incomodando. Mas é a realidade. Então, quando a gente pega, né, o agronegócio, né, ela está hoje o campeão de RJ. Né? E quando a gente vai dentro do agronegócio, a soja é o campeão, né, dos RJs, né, Brasil. E isso em várias regiões do país. Né? Vamos dizer assim, a cultura que está, entre aspas, quebrando, né, na nossa cadeia do agronegócio. E é o estado que está com maior inadimplência, né? Seria aí Mato Grosso, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, depois Rio Grande, Santa Catarina. Tudo isso se deve ao quê? Colapso do preço, né? Todo mundo achou, chegamos em 21, 22 a preços de quase R$200 por saca da soja. Tudo derreteu depois, né? Chegamos a R$96 esse ano, a saca por hectare, né, de soja. Caiu o preço da soja, mas caiu o preço de produção, caiu o preço dos insumos, químico, fertilizante, enfim, seja qual ela for, não caiu. Essa é a margem que espremeu todos os produtores. Então, juros e créditos elevados, insumos caros e voláteis. Aqui no sul, né, vocês passam o extremo dos fenômenos climáticos entre Laninha e El Niño. Quando seca, acho que é o 5º ano, se eu não me engano, né, que vocês passaram por problemas. Quando não chove, chove demais. Né, foi ano passado, né, que teve a enxurrada. Então, o povo gaúcho realmente tem sofrido muito. Para nós, ali no centro, a gente sofre essas alterações, mas ela é moderada. O Nordeste, ela sofre por seca. Então, o Brasil ela tem esse contraste enorme, né, que a gente vem observando. Questão de superprodução global. Existe, né, todas as tendências, mas, no meu ver, existe muita coisa manipulada. E a gente tem que tomar cuidado com esses dados. Né? Então, mercado de geopolítica do milho, né, teria que ter uma bola de cristal para adivinhar, mas olhando ano a ano, né, a gente pegando os fenômenos, 22, pico, né, de alta após a guerra da Ucrânia, 23, safra recorde, derruba preço, 24, abundância global de queda de 30%, 2025, demanda asiática volta, sobe o preço, e esse ano, preço sustentado por demanda firme, tensões geopolíticas, eleição, Copa do Mundo, a competição de alimento versus energia, que é o mercado do etanol, mas hoje se tem uma eficiência enorme de produção de etanol por meio, né, do milho,
E ainda tem o subproduto, né, o DDG, entre outros produtos, para fazer o quê? A conversão de proteína animal. Então, é uma cultura que está em evidência, não é à toa que nós escolhemos o tema para a região. É para plantar mais milho? Não. Isso aqui é uma forma de chamar atenção para a gente pensar o que a gente pode fazer para cada região. E 2027, o que vai ser? Né? Fica a mensagem para nós pensarmos e projetarmos. Então, a mensagem, né, sempre trabalhar melhor preço à vista, né, vai ter algumas orientações, mas o que a gente faz é realmente o quê? Tentar segurar preço e tentar pegar a melhor composição de preços, né, para venda, melhorar a eficiência operacional, e isso separará os ganhadores ou os sobreviventes. Então, nos próximos 3 anos, o Brasil deve passar os Estados Unidos como o maior exportador mundial de milho, porque para os Estados Unidos é mais fácil eles aumentar a área de soja, por uma questão de custo, né, e operação. Os principais drivers ou players, né, a expansão de área, irrigação, o Brasil não chegou a 30% da expansão de área. Né? Se o Brasil pudesse expandir a área, a gente estaria no número absoluto entre 30% e 35% do nosso potencial. Então, a gente tem tendência a poder crescer muito mundialmente ainda. A China abriu o protocolo sanitário para milho, né, em brasileiro em 2022, apesar do atual acordo do Trump com o Xi Jinping, né, mas é para soja. E para milho não. Existe uma demanda enorme, né, por causa de proteína. E a soja, né, o pessoal pergunta, vai subir o preço da soja? Pode ser que suba. Mas existe um problema iminente futuro, que é a transgenia, o uso do glifosato. Ah, não, mas isso é frescura. Pode ser. Mas já existe uma agenda muito forte sobre o tema, sobre a questão de câncer, sobre a questão de doenças de solo, enfim. Essa é uma agenda que a Europa e a Ásia ela está muito evidente. Então, fica aí um pensamento, né, do que a gente pode pensar para as novas perspectivas futuras para daqui 3, 5, 10 anos, se a gente sobreviver até lá. Passou 2. Já tirou a expectativa, né? Passou a lâmina, agora não volta. Volta uma para mim, por favor. Ah, foi. Aqui, só por uma questão mais da geopolítica, esse aqui seria, né, um atual quadro sobre a situação mundial, né, a guerra entre poder China e os Estados Unidos, sobre a dominância de terras raras, quem vai ter o monopólio aí do mercado, quem vai controlar, se é Bolsa de Chicago, se é Londres, se é, né, Xangai, enfim. Guerra sobre a Ucrânia, o Putin ontem lançou um míssil de novo sobre a Ucrânia e começou o rebuliço de novo. Toda hora que é para a gente conseguir abaixar o dólar, aumentar o valor, acontece um fenômeno no mundo. Então, Oriente Médio, né, a tensão, e a Argentina, né, que a safra vizinha entra no mercado global. A Argentina tem retomado, né, sua política, e isso tem atraído, né, a confiança dos empresários a empreender. Nossos vizinhos Paraguai recebendo muita imigração, também tem ganhado muita força nesse cenário, né? E aí eu coloquei a foto do Papai Noel. Foi exatamente o que eu disse antes. Então, tem gente que ainda está à espera por um milagre, né, receber um presente no final do ano. Os insumos, ela não vai melhorar sozinho, né, a não ser que haja um grande movimento. Então, pelo menos, vamos por 4 anos, né, as commodities fazem oscilações de mercado, mas os insumos não. Ela vem em crescente aumento de custo, né, insumo caro, volatilidade crescente, dependência da importação, né, a Petrobras poderia fazer parte, né, dos fertilizantes nitrogenados, não daria, mesmo que fizesse 100% da operação, não conseguiria atender nem 20% da nossa demanda. Quem depende menos, ganha mais. Eu acho que é o tema que foi adotado aqui, né?
Autonomia biológica, isso foi quando meus pais me pediram aquela missão, né, de produzir mais, gastar menos e, se possível, reduzir químico. Foi nisso que eu consegui chegar. Né? Então, o produtor que constrói biologia no solo não zera o risco, mas escolhe com quais riscos vai trabalhar. A gente sabe que produtor sempre vai ter risco, né? Independente da qual área vai ser. Se vai ser trabalhista, né? Se vai ser política, climática, agora vem mais os porquinhos para derrubar a milha, enfim. Então, a gente sempre tem um desafio. Né? Agricultor sempre vai ter que aguentar o perrengue. Né? Então, a gente chama atenção para isso. Tome cuidado com o efeito boiada. Né? Seguir tendências. Ah, qual que é a tendência? É biológico? Cuidado. Ah, a tendência é plantar milho? Cuidado. Tendência é plantar mais arroz? Cuidado. Escolham, façam suas escolhas. Claro, sempre baseado em informações, né, confiáveis, mas temos que enxergar outros horizontes. Sair realmente da caixinha e pensar diferente. Mas isso não é só agricultor, né? Um simples trabalhador também. Hoje não é fácil, né, viver com um salário mínimo no Brasil. Né? A gente sai, vai para o mercado, faz uma comprinha, um arroz, um feijão, um óleo, 500 conto. Né? E fora que tem que pagar as coisas de casa. Luz, internet, por aí vai. Não está fácil. Para a fazenda, a mesma coisa. Né? Tem um pacote de tecnologias. É análise metagenômica, análise de solo, controle por sistema aí de telemetria, tudo bonito. Mas paga a conta? Difícil. Né? Então, inovação é escolha, né? E resultado é consequência do que nós vamos fazer. Então, o produtor do futuro ele não usa mais insumo, ele constrói sistema. Eu acho que meus colegas antecessores acho que falou muito sobre esse tema. Né? Eu não trouxe dados tão precisos quanto o Daniel, quanto o senhor Jorge. Né? Eu tenho muitos trabalhos para apresentar, só que eu teria que gastar um bom tempo para isso, mas eu achei muito importante trazer mercado para cá hoje. Porque, às vezes, a gente fica pensando muito, como vou melhorar meu solo? Mas a gente esquece do mercado, vendo o que o mundo está fazendo, o que o mundo está querendo. Né? Então, a gente começa a garimpar. Mas então eu vou para mercado de pulse, né? Mercado de oportunidade. É risco? Mas tem gente tentando e sobrevivendo. Né? Eu brinquei agora há pouco, cannabis. Existe um trabalho sério na Embrapa para desenvolvimento de cannabis, para a questão medicinal. E assim como demais culturas, a gente tem que ver novos horizontes, novas aptidões. Quem diria que o consumo de cerveja está caindo? Indo para novas tendências como gin, como vodka. Então, é diferente, o mercado hoje é diferente. Né? Um dia falava que ovo fazia mal, agora ovo faz bem. A margarina é barato, mas faz mal. Volta lá para manteiga de garrafa. Né? Então, a gente tem que observar, né? Ainda mais a nova geração. Né? Eu faço da parte geração média, aí, né? Mas a gente enxerga tudo isso aí. A gente vê o que está na prateleira sobrando, vencendo, e o que está saindo. Isso é uma obrigação nossa de observar o que está acontecendo. Então, nem tudo é ruim. Né? Então, eu trago uma solução para nós, que é M1. Então, quando nós trabalhamos da forma convencional, nós saímos de São Paulo para Brasília e nós fomos um dos pioneiros a produzir batata em sistema de pivô central. Aí meu tio, formado na Exalc, foi estagiar com outro tio em Guarapuava, Paraná, viu o jeito que era a produção e foi para os Estados Unidos, em Nebraska, acompanhar uma grande empresa de produção de batata. Ele ficou maluco com aquilo. Mas vocês estão doidos, vocês são escravos do processo. E eu vi isso de um pesquisador. A gente tem que buscar soluções para o produtor também sobreviver. O produtor também tem que ter final de semana. Né? Vamos tirar a escala 7/7 do produtor. Dá pelo menos um dia para o produtor descansar, porque tudo é pedreira. Né? E eu achei isso muito bacana. E 2012, 10, 11, que eu estava ainda no comercial, indo para a fazenda, o meu tio e meu pai
Eles contrataram um consultor. Falei, olha, Rogério, conversa com esse cara. Falei, meu Deus, esse cara deve ter fumado chupado uma droga ali, que, meu Deus do céu. Ele me trouxe umas 70, né, itens para me testar. Falei, cara, o que eu vou testar aqui? Não, vamos separar por grupo, né? Fungicidas, inseticidas, herbicidas, biológicos, A, B, C, D, e tinha o tal do M1. Aí eu falei, tem lá o M1 lá de São Paulo e o da Bahia. Vou ligar para cotar. Comprador do grupo. Quanto que é o M1? X. Vou ligar para São Paulo. Y. Não, da Bahia está mais barato, mas Bahia, velho, eu vou para São Paulo. Vou comprar de São Paulo. Comprei lá 20 litros, né, de um produto lá em São Paulo. Testei, o resultado foi bom. Aí eu falei, não, deixa eu ver esse da Bahia, né? Aí eu liguei para o Cid. A primeira conversa que nós tivemos em 2012, acho que foi umas 4 horas. Ficava aqui invertendo a orelha, esquentava, trocava a mão, não tinha viva voz na época. Aí o Cid falou assim, não, Rogério, deixa eu pegar um avião aí e a gente conversa, porque o negócio está meio tenso, essa coisa aqui. O Cid pegou um avião, ficamos 3 dias conversando. Eu falei, Cid, se esse milagre tudo que você está falando der 5% do que você está falando na minha propriedade, eu faço 100% da área. Olha, testa. Tá bom. Primeira compra foi 1.000 litros, não foi, Paula? Liguei para a Paola e falei assim, quanto que é o produto? É tanto. Vê se... E for à vista, não desconto? Não, é esse preço mesmo. Falei, nossa, essa mulher é brava pra caramba. Falei, sim, essa mulher é brava, meu. Não, é meu financeiro lá, não sei o quê, não liga não. Então tá bom. Eu lembro dessa conversa até hoje. Tem o pedido de compra lá até hoje, que eu era um comprador. E começou assim. Então, para quem não sabe que é M1, né, então um colega levantou a mão, acho que a maioria deve conhecer, mas é um blend de micro-organismo, né, entre leveduras e lactobacilos, só para passar rapidamente, acho que muita gente aqui já são especialistas no M1, né, mas a proposta é essa, bem simples assim, né, melhorar a saúde do solo, controle de nematóides, solubilização de nutrientes, redução de N mineral. Poderia trazer aqui N trabalhos durante esses 11 anos que eu estou trabalhando comercial, mas é blá, blá, blá. Os testes têm que ser feitos na propriedade de vocês. Um dia eu vim lá da China, Japão, funcionou lá, por quê? Cara, porque ele usou. Então, qualquer produto, seja ele fungicida, inseticida, você tem que testar na realidade de cada um. Cada local vai performar de uma forma diferente. Então, se eu trazer dados aqui, usa 5 litros, usa 10 litros, cara, isso aí depende de cada um. Se eu for tomar Gardernal aqui, porque eu sou louco, o médico vai recomendar a dose, vai depender do meu grau de loucura, né? Brincadeiras à parte. Então, às vezes o que é remédio para um não é remédio para os outros, às vezes a dose de um não é dose recomendada para o outro. Então, essa é uma vantagem, brincadeiras à parte, eu acho que é o supra-sumo da nossa tecnologia, dela ser personalizada para cada um. Por isso que nosso time hoje está grande, né? Crescemos, mais de 140 países, 45 anos, se eu não me engano, estou arredondando aqui, mas é porque foram feitas muitas observações, muitos trabalhos, e vocês não precisam acreditar em nós. Simplesmente testem. Nem que seja 1 hectare, isso não vai quebrar ninguém, mas vocês vão ganhar conhecimento. Às vezes falam, não, M1 não é para mim ainda, beleza, mas vocês já começaram a pensar diferente, né? Esse é o propósito, isso foi como nós começamos. Que está demais efeitos, né? O M1 auxilia, né, a disponibilização de nutrientes, potencializa efeito de inseticida. Fala assim, mas que milagre é isso? Não é milagre, né? A fermentação do M1 produz alguns compostos que, ao ligar ao inseticida, ela vai ajudar a carrear melhor na planta, ou vai ajudar a desalojar, ou vai dar uma maior persistência e vai controlar o alvo. Ponto. Né? Não vou ficar amassando barro. Acho que vocês estão muito cansados já por várias empresas dizer tudo isso. Indução de resistência, efeito translaminar, que eu acabei de falar, efeito de fumigação, com outras fermentações que nós temos a partir do M1, e é um adjuvante natural, porque ela já tem uma densidade maior do que a água. Então, ele já é um antideriva natural. Então, ele realmente é um ótimo adjuvante. Então,
Nosso cartão de entrada, a gente sempre conversou sobre o M1 dessa questão. Eu trabalhar um solo que foi batata, que foi cereais, feijão, irrigado, e a gente falar assim, eu vou aplicar o EM e vou corrigir meu sistema agora. Se tiver muito ruim, vai. Se tiver mais ou menos, vai também. Só que ele vai levar um tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vai, não, eu quero um produto que me conserte o meu solo hoje. Aí, cara, desculpa, mas como é que eu vou consertar 30 anos de incoerência técnica e uma safra? Leva tempo, porque não é só biológico. Eu preciso dar condição para o biológico atuar. É gerar massa, condição. Se eu chegar aqui, né, eu já fiz essa viagem, saindo de Formosa, vindo para Gramado num evento de botânica, que eu era estagiário da faculdade. Eu saí da Caldas Country Fest, festinha, 18, 19 anos, shortão e regata. Bem em 2007, crise aérea. Cheguei em Porto Alegre, 19 graus. Falei, meu Deus do céu, estava 30 em Formosa. Peguei o ônibus, fui para Gramado, -1. Então, eu estava totalmente despreparado. Então, se eu não der condições para os micro-organismos trabalhar, ele vai estar despreparado, vai passar frio, vai morrer, vai passar necessidade. Então, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, o que a gente quer. Então, aqui tem várias recomendações, né? O que a gente testou, artigo científico, testei na pele, tomei xingo lá em casa, enfim, é o que deu certo, né? Absoluto? Não. Então, tem que ser testado em cada região, cada fazenda, cada operação, se vai ser drone, se vai ser avião, autopropelido, costal, tudo isso tem que ser ajustado. Tá? Aqui é uma base do que nós já testamos e estressamos vários sistemas, né? Várias propostas de manejo. Não é 100% absoluto, né? Então sempre tem a personalização. Aqui está trabalhos, né? Olha, pode ver que é 2015 a data. Né? Eu não trouxe muitas novidades, porque isso para mim já é passado. Eu não tenho mais que ficar amassando barro nisso. Então, aqui foi, inclusive, de um produtor da região, eu não lembro de onde ele veio, mas é a família Pagnussat, são sulistas. Né? Gato Pagnussat. Eles economizaram 3,6 kg de glifosato em toda a operação. Nós fizemos ali para controlar a capim colonial, nós reduzimos 40% da dose e aonde foi o EM, né, teve o efeito de secar o mato um pouco mais rápido. Né? A gente olhava as touceiras e depois de 21 dias, né, eles foram entrar para plantar e aonde tinha sido o EM não precisou aplicar, né, o glifosato. E aonde não foi o EM, ainda sobrou as touceiras e teve que reaplicar de novo. Então, teve uma economia no final foi 3,6 quilos a mais de glifosato, no total, entre a primeira e a segunda aplicação. Aqui outro trabalho também, na mesma região, né, foi de um outro produtor, 400 hectares, onde fizemos o mesmo protocolo, reduzindo 40% da dose dos herbicidas. É claro que tem que tomar cuidado. E outra informação muito importante é entender como cada herbicida funciona. Antes o pessoal misturava o produto e os adjuvantes que resolvam. Mas tem que controlar salinidade, pH, né, fazer ela ser melhor absorvida pela planta, aplicar no mesmo horário. Não vou falar mais blá blá blá. Né? Acho que entenderíamos que isso é passado. Né? Deveríamos ser observado. Então aqui tem outros trabalhos, Alvorada do Norte, Goiás, dessecação de cultura, onde reduzimos, né, 20%, 40%, sobre 100%, né, que é o padrão fazenda. Então, tivemos, né, diferença em economia, velocidade de dessecação. Consequentemente, um dado importante que foi relatado pelo produtor foi o quê? Onde usou EM, dessecou a planta por completo. Inclusive, não foi só a desfolha, mas foi o secamento do colmo. Então, na hora de colher, não precisou aumentar a velocidade do rotor. Então, isso é economia de combustível, né? Menos dano ao grão. Então, isso impacta na qualidade final, né, do processo. Então, aqui, testando também, ó, não vê diferença visual, né? Dessecação de Braquiária rosesiensis, né? Reduzindo aí uns 40% da dose, mais ou menos isso, acho que é 40% da dose foi isso aí.
Aqui foi em Mato Grosso para controlar crotalária, né, reduzindo aí também em torno de 40%. Ficou apagado os dados, não sei porquê, mas tinha os dados ali. Peço desculpa, mas esse aqui foi um trabalho de TCC, de um agrônomo que trabalhava com a gente na parte de pesquisa. Ele fez com bilheto, né, foi um trabalho de monografia. Então, onde a gente fez todas as curvas de dose e chegamos naquela recomendação de 3 litros por hectare. Né? Em termos de custo-benefício, nós chegamos naquele número. Fizemos substituições 60-40, 80-20. Realmente estressamos o processo para trabalhar. Esse aqui é um trabalho, eu não pedi licença para o Bergamo, né? Mas é um trabalho do Bergamo, lá do Paraná, né? Que foi feito EM na dessecação pré-plantio. Então, gerou condição de micro-organismos já começar a atuar. Ah, mas mesmo uma pequena dose já vai atuar? Já. Se você der condições, tiver umidade igual o Daniel falou, ela vai sobreviver. Então, você já dá um start, você já dá um estímulo para o processo funcionar. Então, eu acho que esse aqui é um ponto muito importante, que eu acho que foi o Jorge comentou, que é o tratamento, né, de solo e tratamento do sistema para fazer o plantio direto de arroz. Isso demonstra o quão importante é a gente tratar palhada. Quando a gente pensa em palhada, aquela massa, seja pequena, pouca, massa volumosa ou não, a gente tem que pensar que o material orgânico que está lá, ela não é matéria orgânica, é material orgânico. Então, imagina um monte de corpos, né, espalhado morto na rua. Então, a gente já tem a experiência da Covid negativa, nas antiguidades, a peste negra. Então, quando a gente deixa resto cultural, a gente está crescendo o quê? Colônias de patógenos ou, de maioria, grupo de decompositores putrefadores, né? Ou seja, que vai apodrecer a massa. Isso é importante. Mas tem todas essas características. Ah, mas será que acontece isso mesmo? Né? Se eu tratar ali a palhada com EM, vai melhorar a questão da compactação, aumento da biota, a palhada vai ficar quebradiça se eu passar o disco, vai embuchar menos a plantadeira? Sim. Nós fizemos vários trabalhos com cana-de-açúcar de 7 anos, plantio de milho semente, entre outras culturas. E aí a gente aprendeu isso com o quê? Observando a hidroponia. Sistema hidropônico que dava doença, fazia todo o tratamento, não resolvia problema. Então a gente começou a colocar o EM por uma questão de doença. Mas o que foi observado? Que aonde a gente tratou com o EM, ele começou a limpar as canaletas, né, a desencrostar todo o processo. E eu falei, por que isso não pode acontecer, então, no campo? Né? Esse é o crédito do pessoal do Paraguai, do senhor Cledson Conte, que foi plantado milho na mesma região, a única coisa que separava é a estrada. Então, aqui à esquerda, né, olhando para cá, foi tratado com EM, o milho, e à direita não. Observem que a palhada de milho na esquerda ela está mais brilhante, ou seja, fez o processo de conservação. Então, quando a gente faz uma conserva, pega um pepino e faz um picles, nós estamos mantendo aquela matéria, mantendo coisas benéficas, vitaminas, enzimas, o palato, o gosto, o odor. Já na outra palhada, não, ela está apodrecendo. E isso está procriando patógenos. E a gente quer que na próxima cultura, né, o bebezinho nasce bem. Agora, imagina num hospital de pandemia levar um bebê. É certo que ela pode pegar doenças. Então, a gente tem que fazer o quê? Né, o isolamento. Mas dá para fazer isolamento? Não dá. Então, dá para a gente tratar palhada, dá para tratar massa. Ah, eu coloco fungicida. Beleza, ela vai tratar a rizosfera, mas e o resto? Né, a tendência, qualquer vento, qualquer chuva, respingo, está feita a inoculação do patógeno no bebezinho, ou seja, na plântula. Então, o que a gente acha? Né, a gente começa a analisar a própria palhada, e nos nossos casos, lá no Cerrado, quem se especializou? Fusário, risoctônia, septoriose, é algo comum para os senhores? Fitóftora. E aí, quando a gente inocula, naturalmente, começa a vir quem?
tricodermas, entre outras espécies de bactérias e fungos. Então, não é só um benefício de questão física operacional, existe uma questão também de você tratar a população. Então, o que eu estou querendo, né, minha proposta aqui hoje, ou o evento, não é trazer uma verdade absoluta, mas é implantar uma ideia para que a gente possa pensar de uma forma diferente. Está tudo meio quieto. É o horário do almoço, né, gente? Está quase, está quase. Então, o milho hoje não quebra por produtividade, quebra por custo. Aquela velha brincadeira, picanha não engorda, quem engorda é nós, se comer muito. Então, vem aquela brincadeira, a gente tem que analisar tudo isso de uma forma simplista. Né? Sobre o M-nitro, né? Eu não sei se o Ednei abriu a caixa de Pandora, né? Mas o M-nitro já é um protocolo antigo da INRO, e eu acabei provocando um acidente que era remando com um colega. E aí um cara muito rico, tem uma fazenda, hoje me dá uma consultoria grátis. Falei, tá bom, manda. Vou aplicar 10 kg de ureia na minha pastagem. Falei, cara, não paga nem operacional, não faz essa incoerência técnica. Agora eu vou vender uma consultoria aí para você vai me pagar. Aplica o EM para pelo menos recuperar teu solo em termos de pragas. Aí a consultoria era o quê? Pegar os 10 kg por hectare, hidratar a ureia e aplicar via folha, né? Para ele não ter as perdas do processo de urease. Então, isso tem N trabalhos publicados em diversas universidades, Exalc, Lavras, Embrapas, enfim. Então, esses são números, né, aproximados médios de quanto que a gente perde por questão de volatilização e lixiviação. Então, eu pensei só nisso. Cara, pega, hidrata, você vai ter várias formas amídicas, entre física e química, biológica, e você aplica via foliar. O que aconteceu? Ele não tinha máquina, a máquina quebrou, esse negócio fermentou. Aí fez o processo de fermentação. O processo de fermentação é aquela questão de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, os micro-organismos foram comer lá a molécula de nitrogênio. Então, primeiro, teve a nitrato redutase, teve a quebra de moléculas de macro para nanoparticulados, por isso que nós temos 100% de eficiência. Então, pode volatilizar por uma questão de deriva, enfim, diferença de umidade? Claro, gente. Então, por isso que a gente tem índices, né, de perdas e ganhos, tá? De uma forma geral. Estamos adubando ou perdendo fertilizante, né? Então, a gente tem que lembrar lá, Malavolta, Ana Primavera, ou qualquer material de biologia, Raven, que qualquer ser vivo ela é composta por cadeia orgânica, chão, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E o resto que compõe, que a gente está brigando aí, fósforo, potássio, magnésio, boro, isso representa 4,5%, né, da composição de um ser vivo, seja animal, planta, enfim. Então, o que a gente está brigando com a análise de solo? Né? A gente quer proteínas, açúcares, amido. Então, a eficiência do nitrogênio ela é biológica, a mais eficiente, não química. Então, basta ver, né, o prêmio máximo Nobel da Agricultura conquistado por uma pesquisadora brasileira, Maria Ângela Hungria, que é com a inoculação. Isso já não é mais mito, é verdade, comprovado e reconhecido mundialmente. Aumentar dose não resolve eficiência. Quem resolve é o sistema. Né? Então, como se perde o nitrogênio, né, tem várias formas aí, volatilização, lixiviação, mobilização microbiana, ou intempéries físicas, químicas, biológicas. Eu estou correndo porque eu tenho 4 minutos, tá, gente? Então, sistema versus insumo. Né, o insumo entra no sistema, porque o sistema é o que produz. Mas como é que está o nosso sistema? Como é que está a saúde do sistema? Hoje a gente não fala adubação da cultura, a gente chama de adubação desse sistema. Se eu não cuidar, ter os devidos cuidados na cultura antecessora, eu já não vou ter tanto sucesso na cultura sucessora. Né? Então, reorganizar o sistema biológico, quem é que faz isso?
poucos, né? A gente vai lá e faz toda a análise de solo, de perfil de solo, 0 a 10, 20, 30, 40, 1 metro. E como é que está o biológico? Como é que está o nosso estômago? Se eu comer uma comida ali ruim e ficar igual o rei, né, dias de rei no trono, eu não consigo fazer uma maratona. E a gente quer que a soja, o arroz, enfim, faça maratona, mas com diarreia. Não vai dar certo, né? Então, apresento para vocês o Eminitro, né? É algo que, como nasceu assim de observações diferentes, eu fiz uns desenhos aí pela IA, né? Só para chamar atenção mesmo. Então, ele vem como um avião mesmo, entra, o bichão é bruto, né? Então, o que é Eminitro? Acho que eu acabei falando para vocês, né? Uma fermentação, ela pode ser de adubação mineral, ureia, nitrato, sulfato de amônio, pode ser a partir de esterco bovino, a gente pegar aquela chorume, para quem é o do orgânico, e fermentar aquilo lá, disponibilizar de forma menos prejudicial e salíneo para a planta. Então, em resumo, é tudo isso. Estou correndo por causa do tempo, tá? Então, é como se a gente comparasse um Gol 1.0 a 1.0 turbo, né? Nós vamos realmente potencializar, né, a performance desse nutriente. Então, a gente vai ter mais potência, o consumo será mais baixo, né? A questão que já foi falada entre valores, e a resposta, né, de arrancada é mais rápida. Acelera tudo num Golzinho 1.0 versus 1.0 turbo. A arrancada 1.0 turbo é mais interessante. Então, em 3, 4 dias, a gente vê essa resposta na planta. É muito rápido. O Daniel fez um trabalho muito melhor que eu. Ele foi lá e mediu o Brix, coisa de 1 hora. Eu falei, pô, mas que burro que eu sou, né? Não pensei nisso. Mas aqui a gente, do campo, a gente tenta ser mais prático, é do visual. E óbvio que interessa para a gente é o quanto eu gastei e quanto vai sobrar no meu bolso, ou seja, rentabilidade. Então, o sistema ativo, né, mais N disponível. Então, se eu trabalhar para todo o sistema usando, por exemplo, né, o M1, eu vou dar condições a todo esse grupo a trabalhar. Bradyrhizobia, aspirila, ariolathae, todos os mitigadores de estresse hídrico. Então, solo mais saudável, lavoura mais resiliente, mais carbono fixado no sistema. Se eu jogo menos ureia, menos carbono disponibilizado para produzir, enfim, toda a agenda SG, né? Tudo dados, né, reais e de grandes instituições. Então, produtividade nasce na raiz, né, 30% melhor, em média, né, do que a gente testou, seja em viveiro, campos gerais, hidroponia, no mínimo 30% a gente melhora em termos de volume de enraizamento e enraizamento. E detalhe, mitigação de estresse hídrico, formação de zonas pilíferas, né? Absorção de nutrientes, estresse hídrico. E o grande desafio é o ninho, né? Esse é um tema que está muito forte lá em casa. E aí, vamos escolher materiais que vai resistir, seja soja, milho e feijão, para pelo menos 30 dias de veranico. Se der 40, a gente ainda aguenta. Der 20, tranquilo. Nem careta faz. Então, essa é a nossa, como se diz, de todas as preocupações, a menor. Chuva em excesso, né, que pode ser que ocorra aqui para vocês. Então, se tiver chuva em excesso, não preciso nem falar. Vai ter mais perdas, mesmo que se utilize ureia protegida, né? Então, o sistema biológico reduz impacto climático, não só por uma questão de retenção, mas de formação de perfil de solo com conglomerados do solo. Essa é a diferença quando a gente constrói o biológico ano após ano. Essa é uma construção, não é a primeira aplicação que vai acontecer isso, tá? Então, eficiência igual a margem. Estou pulando aqui. Esse aqui é um depoimento de março desse ano de um produtor se eu não me engano, região de Jataí, Goiás, é o sul de Goiás. É um produtor que fala assim, eu vou plantar safrinha, mas eu estou impossibilitado de investir. Primeiro que não liberaram o meu recurso, eu tenho um pouquinho de adubo lá no galpão, é o que eu vou fazer. Ô Rogério, bom, joia. Rogério, estou numa área aqui da Palestina, aquela que eu comentei com você. O cliente nosso plantou 1.800 hectares, né, de milho, safrinha. E essa aqui é uma lavoura de 220 hectares, né, ela está plantada toda com milho, safrinha. E ela está com uma aplicação só de 30 litros de AM Nitro. A gente vai entrar com a segunda agora de mais 30 litros de AM Nitro.
e mais uma no pré-pendoamento de mais 30 litros ou 25 litros. Vamos ver, vai depender de como ela vai se comportar daqui para frente, mas está na programação em torno de 90 a 100 litros de AM nitro. E se conforme for no avião, pode ser que entre com mais uma, mas a programação seria esses 90 litros. Lavoura muito bonita, coloração um espetáculo, né? Zero aplicação de nitrogênio na base, zero aplicação na cobertura, só com AM nitro. Isso aí é a biologia fazendo a diferença. Esse é um depoimento de um consultor produtor da região de Jataí. Ele trabalha com AM já há 8 anos. E esse depoimento foi em março desse ano. Então, para vocês verem que eu não sou picareta sozinho. 2,1%, 67% de argila. Sul de Goiás, Jataí, na verdade, essa área é em Caiapônia. Lembrei. Números gerais, não é número absoluto, né, mas é claro que alguns mais, alguns menos. O depoimento que vocês ouviram não é algo que a gente recomenda. Sempre quando o tal do dito popular, né, o tal da semente não cai muito longe da árvore. Então, assim como eu sou curioso, meio maluco, cientista, esse consultor também é. Vocês viram que eles zeraram a adubação de cobertura. E está lá, bonito. Deficiência? Não. Quando vai produzir? Não sei. Depende da chuva. Deve colher agora em junho e julho. Tá? Então, milho de verão versus safrinha. Eu vou pular aqui, gente, porque por causa do tempo, não vou estender, né? O pessoal está tudo muito com fome, mas eu vou direto ao ponto. Então, a gente analisa muito. Nós tiramos 100% da nossa safrinha, porque o custo geral ele está entre 80 a 100 sacos por hectare. Safrinha está entre média de 115 a 130 sacos de produção por hectare. Compensa? É muito risco. Então, nós decidimos plantar milho de verão, né? Gastando seus 100, de 70 a 90 sacos, que é o nosso custo médio, para tentar produzir, no mínimo, a faixa de 180 sacos por hectare. Então, a gente tem que garantir o quê? Sair daquela margem, né, de rentabilidade e risco que foi apresentado pela KPMG. Então, essa aqui é as janelas, né, de plantio gerais Brasil, entre safra, verão e safrinha, né, a segunda safra, vamos pensar assim. Então, para o sul, né, a gente tem a questão de janela mais arriscada, aliás, safrinha, perdão, é a janela mais arriscada, o custo direto, os números, não vou passar aí em detalhes, né? Região do Sul, impacto, né? A tendência, se confirmar em Ninho moderadamente forte, então a tendência é mais chuva, mais nebulosidade, mais eventos extremos, né? Vento, enfim. Então, pensem bastante, né? Planejem bastante, gastem tempo de planejamento e não fica preso apenas a algumas informações. Então, aqui está o panorama, né? Se a gente olhar aqui o Rio Grande do Sul em termos de fenômenos climáticos, olha como que é a oscilação aqui para vocês. É uma montanha-russa, é divertido. Mas dá. Né? Tem um EM aí, gente. Ó. Né, Ednei? E para a gente é um pouco mais estável. Mato Grosso, né, tem as suas oscilações. Bahia também é uma montanha-russa. Ele é o contrário daqui. O que pode sofrer de chuva para cá, pode sofrer de seca para lá. Né? Janela de safras que a gente tem feito, isso aí acho que não é muito diferente, né? Ficar batendo muito isso aí. Posicionamento do EM no milho. Que nem eu falei para vocês, essa é uma forma que a gente enxerga. É o melhor para vocês? Não sei. Tem que sentar, acho que a Ednei é o cara mais capacitado para a região. Né? Às vezes, se não souber, a gente pode dar uma ideia, né? Não vai acertar 100% absoluto. Aí é questão de ajuste fino. Lembra do receptor antigamente, que era o ajuste fino? Tá chiado. Então, tirar os ruídos. Tá? Então, esse é como nós pensamos. Né? O M1 ele entra em 100% dos nossos manejos, a M-nitro agora. Né? A gente quebrou a cabeça para estabilizar a fórmula aí para vocês, para não gerar o risco, porque o Brasil é um país intercontinental. Então, são biomas diferentes, temperaturas diferentes, água, enfim.
Então, a gente buscou o melhor método para poder estabilizar e trazer sempre a segurança para os senhores e senhoras. Estratégia, eu vou pular aqui, gente, onde eu quero, que é muito blá, blá, blá. Esse aqui eu acho que é um ponto importante, que é preço, né? Preço otimista. Imagina-se num preço de R$ 78 a R$ 92 por saca, por hectare. Preço, né, realista, que está hoje entre 64 e 76, e por que não imaginar um cenário pessimista? Para planejamento de orçamento, obviamente que a gente pensa no quê? No pessimista. Né? Eu não posso contar com o ovo antes da galinha. Não posso pensar se é pato ou pata, eu quero o ovo. Não, eu tenho que ver se é pato ou pata, né, antes de querer o ovo. Né? Então, finalizando, nem tudo é um mar de rosas. Né? Que nem eu comentei para vocês aqui, nem tudo também é um inferno, né? Dá para a gente, aquele dito popular, faça de um limão uma boa limonada. O fim a gente sabe que a gente vai morrer um dia, né? Segundo os filósofos, é a única certeza que a gente tem na vida, então estamos vivos e com energia, boas intenções para fazer o melhor possível. E para falar um pouco sobre o negócio, né? Deixando de ser picareta, tudo que eu falei para vocês a gente aplica na prática. Né? Não acabei não comentando, o Grupo Agro Salgueiro, a gente está lá de 86, são 40 anos. Esse foi a foto do primeiro ano ali, vocês podem ver que tem manchas no solo, depois a gente foi padronizando, enfim. Hoje são 12 mil hectares de cultivo ano, entre soja, milho, feijão, trigo. Começamos com laranja, estamos com um projeto de café, estamos com um projeto de pecuária confinado para reduzir fertilizantes externos. Então, todos esses são projetos que a gente está caminhando para construir. Por quê? Reduzir a dependência externa. Né? Até o colega Wagner comentou, temos 3 biofábricas. O Cid falou, esse negócio aí eu não sei não. Né? Eu falei, não, calma. Né? Então, tem que ser teimoso às vezes também. Né? Como diz, né, o Galdério, aí tem que ser teimoso, tchê. Né? Não somos tchê, mas o japonês também é teimoso. Né? Então, aqui, ó, são 12, indo para 14 anos de uso de EM. Então, Rogério, o que você está falando é empírico. Pode ser, eu não sou pesquisador. O que a gente quer é na prática, resultado. Então, aqui está todos os pivôs nossos que foram feitos análise metagenômica, aonde a escala diz que azul é extremamente saudável, azul claro saudável, e amarelo é problemático, em termos de fusário e doença de solo. Doença de solo, como fungos e bactérias. Então, sei lá, né? Eu acho que a imagem já diz, não preciso explicar muita coisa. Né? E eu esperava 180 sacas por hectare, mas choveu, favoreceu o milho. Então, esse aqui é número agora de sexta-feira passada. Terminamos a colheita de milho verão e, na verdade, está errado. Fechou 214,6. Recebi hoje. Então, o nosso custo foi de 630, reduzimos 30% de nitrogênio esse ano, por uma questão operacional e custo. Essa é uma média de 3.700 hectares, não foi um talhãozinho, né? Para nós é um talhão expressivo. E a receita bruta está naqueles valores, baseando a 70, a gente segurou o material, é a receita estimada LL que a gente está aguardando, né, pelo menos, e foi o milho consorciado com braquiária no verão. Tá? Então, está aqui, ó, foi 213,98, isso foi sexta-feira, mensagem WhatsApp, e aqui está a planilha que a gente tem levantado de custo, né, o que a gente vem reduzido de fertilizantes ano a ano. Peraí, vocês estão reduzindo fertilizante e está produzindo mais? Exatamente. Estamos reduzindo custos e produzindo cada vez mais. Então, provo que os meus colegas antecessores falando. Gente, obrigado. Né? Desculpa passar aí 11 minutos. Né? Tá aí, ó, o estoque é verdade, não é mentira. Está tudo estocado. São 790 mil sacos até o momento estocados. Está aqui as fontes, né, da onde eu pesquisei todos os dados, não é segredo nenhum. E bora almoçar, né? Obrigado.